A palavra de Deus, irmãos, ela nos educa, nos ensina, nos instrui, nos corrige. E se nós viemos aqui nessa tarde para aprender da palavra de Deus, nós estamos no lugar certo. Deus seja louvado por isso. E eu gostaria de, antes de orar com os irmãos, abrir um verso da Bíblia aí com os irmãos. Daqui a pouco você bota isso. Doutor, pode deixar aí. Vamos aprender hoje, irmãos, sobre um assunto muito interessante, que não adianta a gente aprender, vir para a casa de Deus. Nós vemos com o objetivo de adorar o Senhor, de buscar a presença do Senhor. Nós viemos para aqui para aprender de Deus e ver o que Deus tem para falar para mim e para você. Se eu saio do meu lado da minha casa, se você sai, é para aprender. E Deus tem algo a nos ensinar. Todos os cultos na igreja. Você crê nisso? Amém. Eu creio. E quando Deus fala, é para o nosso bem. Nós temos que parar, refletir no que Deus está falando para nós melhorarmos. Porque para o céu só vai entrar os reverentes. Nós temos que aprender a ser reverente. Deus está aqui. A gente canta um hino que diz bem assim, olha. O Senhor está aqui, não é isso? O Senhor está aqui. Aí diz o quê? Vinde adorá-lo, vinde exaltá-lo. O Senhor está aqui. Esse hino é muito lindo e poderoso, irmãos. Porque Deus, ele se encontra aqui. E onde Deus está, tem que ter reverência. Mas senta para ouvir a palavra de Deus. Principalmente no momento, em todos os momentos. Vamos ver versos da Bíblia hoje. Vamos ver passagens de profecia. O manual da igreja também fala muitas coisas sobre reverência e nós devemos aprender. Porque senão a bênção vem e nós não recebemos, por causa da irreverência. Entendeu? E eu gostaria de ler um verso com os irmãos. Pode abrir sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21. Vamos ler esse verso aqui para orar e a gente vai entrar no tema aqui rapidinho. Tiago capítulo 1, versículo 21. Abra aí a sua Bíblia. Eu gostaria de sair aí, se puder botar aqui no telão, para os irmãos acompanhar aqueles que não têm Bíblia. É bom, depois você volta com o tema aqui. Graças a Deus que essa igreja é a igreja que ensina, irmãos. Ensina, instrui, e louvado seja Deus, que é muito ensinamento. Leide pregou aqui quarta-feira, se não me engano foi quarta, meu Deus, domingo, se não me engano. Domingo, não foi? Domingo. E essa mensagem aqui que eu vou passar para os irmãos, eu preguei lá na igreja de Japonzinho. Louvado seja Deus, a igreja aceitou, recebeu a mensagem com alegria, porque a mensagem não é minha, é de Deus. E quando Deus fala e a igreja escuta, louvado seja Deus. Se não escutar, não ouvir, então aí é um desrespeito para com Deus, tá bom, irmão? Tiago 1 diz o seguinte, olha, acompanha aí os irmãos, vou ler por telão aqui. Portanto, despojando-os de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhe com mansidão, o que é igreja? A palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar o quê? Para salvar o que mesmo? A palavra, irmãos, é a palavra que tem que ser administrada, dirigida aqui na igreja. É Bíblia, espírito de profecia. Essa igreja, ela antigamente era chamada igreja da palavra, o povo que estudava a Bíblia mesmo, o povo da Bíblia. Essa igreja era o povo do espírito de profecia, que tinha o espírito de profecia. Era a igreja da reverência. Ninguém falava na igreja, quando entrava ali podia ser criança, adolescente, jovem, adultos, idosos. Quando botavam o pé ali, eles sentavam no banco, oravam de joelhos, se levantavam, abria a Bíblia e ficava em silêncio. Todo mundo em silêncio. Por quê? Porque Deus se faz presente neste lugar. Por isso que nós devemos demonstrar reverência a esse Deus maravilhoso. Deus seja louvado por isso, irmãos. Então, pare, pense, medite. Quando você entrar ali, nessas portas ali, botar o seu pé, já vem de casa com reverência, com de reverência, dizer, Senhor, fale para mim, fale comigo. Qual é a palavra que o Senhor tem hoje para mim, Senhor? Eu preciso mudar, eu preciso ser renovado, eu preciso ser purificado, eu preciso, meu Deus, ouvir a tua voz e atender, porque eu quero ser um adorador fiel. Porque Deus, irmãos, a Bíblia diz em João 4 que Ele está procurando. E se Deus está procurando adorador, é porque está em falta os adoradores. Cadê os adoradores, reverente?
Cadê os adoradores que vêm com a sua palavra, com a mente preparada para ouvir a palavra do Senhor? Tem que ter palavra, irmãos. Aqui não é um lugar de... Aqui não é um circo, aqui não é um teatro, aqui não é uma casa de show, aqui é uma casa de um lugar de adoração. Aqui é um lugar de adoração, irmãos. E nós vamos ver aqui hoje versos da Bíblia, do Espírito de Profecia, que fala que a gente não pode dar risada de jeito nenhum na casa do Senhor. A gente não pode de jeito nenhum, o jovem adolescente, pode ser velho, criança, está correndo dentro da igreja, indo para os corredores, ficando lá fora. Isso é irreverência. E Deus vira o rosto, os anjos saem, se afasta, e sabe quem é que chega? Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor de quem os teme e os livra. Mas quando os anjos saem, a presença de Deus é retirada, pode ter certeza que quem vem é os anjos maus. E nós temos que parar e meditar nisso aqui. Tá bom, irmãos? Eu gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos e nós vamos orar para a gente iniciar aqui as passagens da palavra do Senhor. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, obrigado porque a tua igreja, ó Deus, nós como igreja do Senhor estamos aqui reunidos em teu nome. E o Senhor disse, onde tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor disse que estaria presente. Então o Senhor é santo, é puro, é perfeito. E nós devemos nos comportar na tua presença, Senhor. Não se retire do nosso meio, ó Pai, mas permaneça conosco, abençoando a cada um aqui presente, que veio receber as bênçãos do Senhor. E que nenhum deixe, ó Deus, que essas bênçãos fujam, mas que nós possamos sair daqui com a tua paz e abençoado pela tua graça e pela tua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gostaria de vir com o primeiro verso da palavra do Senhor, que é bastante conhecido aí pelos irmãos, mas nós precisamos meditar mais ainda na palavra. Irmãos, estuda a Bíblia. Pega o manual da igreja sobre reverência, a Bíblia sobre profecia mostra sobre isso, como nós devemos nos comportar na casa do Senhor. Vamos lá. Primeiro verso aqui, eu até na oração falei, Mateus 18, versículo 20. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse Jesus, estou no meio deles. Aqui não tem 2, não tem 3, tem mais. E Deus está aqui, irmãos. Então, se Ele está aqui, nós devemos saber como nós permanecer na presença dele. Os serafins, Isaías diz lá, capítulo 6, os serafins que têm 6 asas na presença de Deus, sabe como é que ele assiste a Deus? Um anjo serafim, 2 asas ele cobre o rosto, 2 cobre os pés na presença de Deus e 2 voa, e a todo momento ele diz santo, santo, santo. Um anjo que não tem pecado, um serafim. E nós, como é que nós estamos nos comportando na casa? Irmãos, às vezes que eu sento no banco, uma pessoa vai e passa na minha frente, e sai, um se levanta, um grita, um dá risada, um fica cochichando no banco. Isso atrapalha de nós recebermos a bênção do Senhor. Não pode acontecer isso, irmãos. E Deus é desonrado. Os anjos se retiram. E nós devemos saber nos comportar. Olha outro verso aqui importante aqui também. Veja só agora. Nem eu estou falando, não é a Bíblia. Eclesiastes aqui, capítulo 5, verso 1. O que é que diz? Guarde o pé quando vocês entrarem na casa de Deus. Olha só aqui. Ainda tem mais. Chegai-vos para o quê? Ouvir, irmãos. Nós temos que aprender a ouvir. Quando alguém está aqui testemunhando, quando alguém está aqui orando, possa ser o pastor pregando, possa ser uma criança, nós temos que respeitar os servos que estão ali, dirigidos por Deus, e na presença de Deus, nós temos que ficar de ouvidos atentos, porque Deus quer falar com você e comigo. E o que Deus fala é para nos abençoar, é para nos transformar. É mensagem que muitas vezes a gente está andando errado, e Deus na mensagem ali vai usar o servo, a serva, o pastor, pode ser quem for, e Deus vai falar por eles. E muitas vezes a gente nem entende o que foi pregado e sai pior do que entrou. Olha aqui, olha, para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolo, que faz o mal sem dar conta. Olha outro verso aqui. Êxodo capítulo 3, verso 5. Essa cena aqui é interessante, porque Moisés estava pastoreando ali as ovelhas do seu sogro Jetro, e ele foi para o outro lado dos montes, e ele chegou ali num local que ele viu algo estranho, o qual ele nunca tinha visto. Um pezinho de mato, uma sarça queimando, o fogo consumindo, mas ele não queimava. E diz o verso que Moisés se aproximou com curiosidade para ver, vou ver o que é aquilo ali. Isso, gente, o fogo está ali, não está consumindo, e ele foi se aproximando,
De repente ele ouviu uma voz de Moisés. Epa, foi o que ele ouviu. Não se aproxime. Não se aproxime. Tire o quê? Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Por que aquele lugar era santo, irmãos? Porque Deus estava ali. E se Deus está aqui, aqui também é um lugar santo. É um lugar que merece respeito. Você entra no tribunal de justiça, no meio do julgamento, fique conversando. Se levante, fique para lá e para cá, ó. Fique no meio lá dos homens. E por que na presença de Deus a gente não se comporta? É impressionante, irmãos. Então Deus falou com Moisés: ó Moisés, espera aí, epa, não se aproxime não, fique daí mesmo. E outra, tire sua sandália dos pés, porque o lugar que você está, em outras palavras, aqui não é sua casa não, Moisés. Aqui não é um lugar de diversão, de brincadeira. Aqui é um lugar santo, porque eu estou aqui. E onde Deus está é um lugar santo, irmãos. E nós devemos ter respeito por esse Deus maravilhoso. Porque os seres celestiais que não têm pecado nenhum, sabe como é que eles se comportam na presença de Deus? Você já estudou na Bíblia como é? Eu citei aqui uma passagem do serafim. Só o serafim, como é que ele se comporta na presença de Deus? É uma reverência tremenda. E eu creio que você, todos nós aqui queremos ir para o céu e vamos em nome de Jesus se comportarmos. E devemos aprender aqui a ser reverente. Porque se não formos reverentes aqui, nem para o céu vai. Pode ter certeza disso, irmãos. Olha outro verso. O mesmo aconteceu com Josué. Josué preocupado com a guerra. E Josué saiu para um lugar deserto e foi orar. Pediu auxílio de Deus. De repente apareceu um príncipe. O príncipe do exército. Do exército de quem? De Deus. O próprio Cristo apareceu para ele ali. E quando ele apareceu, olha o que aconteceu. O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué. Qual foi a resposta? A mesma que deu a Moisés. Tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Ai dele se ele não fizesse. Ai de Josué se ele não fizesse isso. Veja só, num determinado lugar Moisés teve que tirar a sandália. Aqui já é outro local, também é um lugar santo. Eles teve que tirar Josué a sandália também. Ou seja, aonde Deus se encontra, o lugar é santo. E nós devemos ter respeito, irmãos. Louvado seja Deus se a igreja continuasse assim, olha. Todas as igrejas, não estou dizendo aqui não, estou dizendo todas as igrejas de Deus. Tem igreja que se você vai, que é melhor você pegar a sua Bíblia e você vir para casa. É sério. Porque você não aprende nada, porque pessoas que vêm para ali ficam cochichando, rindo, conversando, se levanta e acham que estão num lugar. Aqui não é um lugar comum não, aqui é um lugar santo, é a casa de Deus. E nós devemos saber se comportar na presença dele. Eu quero ler mais um verso aqui, que está em Hebreus. Esse aqui, irmãos, é tremendo. Viu? Quando eu li, eu me arrepiei. Olha só o que diz aqui, olha. Hebreus capítulo 12, verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável. Quem vai receber um reino inabalável? Quem é? Nós, irmãos. Mas para receber esse reino inabalável, olha só o que o verso vai dizer ali. O restante. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus. De modo como? De qualquer jeito? É de qualquer jeito que nós temos que vir na presença de Deus? Olha aqui o que aqui o livro de Hebreus aqui fala. Olha. De modo agradável e com o que, igreja? Reverência e temor. Olha só. Irmãos, em nome de Jesus, eu fiz um apelo lá na igreja de Japonzinho, aí é com eles, eu fiz minha parte. Quando eu estudei essa mensagem aqui, eu tremi nas bases. Eu disse, Senhor, eu sou um reverente. Eu tenho que tomar vergonha na minha cara. Eu disse isso mesmo para mim mesmo. Tomar vergonha, por isso quando eu chego na igreja, cumprimento ali o diácono, quando estiver, sento no meu banquinho, toma minha água com vasinho, pega a Bíblia e abro. E fica ali sentado. E acabou, irmãos. Porque vamos ser sinceros aqui nós. Quando a gente está sentado na televisão para assistir aí, não sei aí que os irmãos assistem, né? Também nem quero saber, mas eu sei quando eu assistia série, eu amanhecia sentado ali assistindo, não dava sede, não dava fome, não dava vontade de ir para banheiro para lugar nenhum. Eu ficava ali, sendo instruído por Satanás, pelo diabo. Ali é o diabo ali. Você tem que fazer isso, porque a série mostra adultério, mostra roubo, mostra mentira, ensinando ali a escola do diabo, e eu aprendendo, e eu não se levantava. Eu ficava sentado ali no sofá de casa, amanhecia, querendo cochilar, pegava ali um copo d'água, jogava no olho para poder não dormir, viciado. Louvado seja Deus que Deus me libertou
desse lugar maligno aí, né? Graças a Deus, irmãos. Né? Vamos ser sinceros, e porque uma hora de relógio só na igreja, a gente não sabe se comportar. Senta no banco da igreja e parece que tem um prego. Parece que está pegando fogo debaixo, que, irmãos, que é isso? E muitas vezes a gente pensa que Deus só fala para os adultos, né? Aí é que a gente se engana. Deus fala para as crianças. Lembra-se que lá no templo, Samuel, ele ouviu a voz de Deus e não estava entendendo. E precisou ali, o sacerdote ali dizendo, não, olha, quando você ouvir a voz, diga isso aqui, Senhor. E muitas das vezes a gente tem que ensinar os nossos filhos, adolescentes, jovens, que quando alguém está passando a mensagem, é Deus falando. Para eles também. Veja só aqui agora. Gostaria de, vamos aqui agora, reverência na casa de Deus antes do culto. O culto não começou ainda. Você está vindo para a igreja. O que é que nós devemos fazer? Vamos ver o que a Pena Inspirada diz. Olha lá, Testemunho Seletivo, volume 2. Olha, diz assim, olha. Se falta alguns minutos para o começo do culto, eles devem entregar-se à devoção e meditação silenciosa, irmãos. E muitas vezes a gente vem chegando na igreja, está um barulho, está uma conversa, e Deus é desonrado. Veja só aqui, ó. Devoção, meditação silenciosa, elevando a alma em oração a Deus, a fim de quê? De quê? Olha aqui, ó. A adoração se torna para eles o que é a igreja? Irmãos, quando a gente vem para a igreja, Deus ele nos abençoa. Você vem para aqui para receber a bênção. Muitas vezes alguém vem doente e vem, Senhor, me cure, mas por causa da irreverência Deus não cura, não. Muitas vezes você vem com pedido, Senhor, estou desempregado, passando dificuldade, e muitas das vezes você vem para receber uma bênção na igreja por causa da irreverência, não só sua, mas de alguém que está ali na igreja também, sendo irreverente, e você perde a bênção. Perde a bênção, irmãos. Volta pior do que como entrou. E Deus quer abençoar, Deus quer restaurar, Deus quer curar, Deus quer perdoar pecado, Deus quer limpar, mas muitas vezes a igreja parece por causa da reverência de um, toda a igreja padece. Ainda diz mais aqui, olha. Convicção e conversões, aí diz assim, bênçãos especiais e produza convicções, olha aqui, olha. Conversões de outras pessoas. Deve lembrar-se de que estão presentes ali. Quem está presente aqui? Olha. Mensageiros da onde? Do céu. E muitas vezes os mensageiros do céu vêm. Eita, meu Deus do céu, misericórdia. Nós devemos saber, irmão, se comportar. Vamos lá. Se eu entrar na casa de adoração, o povo fizesse como a devida reverência, lembrando-se de que se acha ali na presença do Senhor, se acha ali na presença do Senhor, seu silêncio resultaria em testemunho eloquente. Olha, veja só aqui, irmãos, e diz mais aqui, olha. Pronto. Isso aqui a gente vê direto. E tenha misericórdia, irmãos, que não aconteça mais, né, na minha e na sua vida. Cochichos, risos e conversa que se poderia admitir em qualquer outro lugar. Não deve ser permitido aonde, igreja? Em que Deus é adorado. Muitas vezes um pregador aqui faz até não pode. Eu não posso chegar assim e contar piada aqui no público, aqui não é lugar, né, circo. E as pessoas aí começam a rir, e até nenhum aviso que dá, as pessoas começam a rir, se aglomerar. Irmãos, que é isso? Deus se faz presente. Deus não está aqui não, então. A gente tem que ter cuidado com isso aí, que é sério, irmão. A mente deve estar preparada para o quê? Mais uma vez, olha. A mente sua e minha, de todos, deve estar preparado para quê? Para ouvir a palavra de Deus, a fim de que esta possa exercer a devida influência e impressionar adequadamente o quê? O coração. A palavra tem que vir fazer, irmãos, a diferença, para entrar no seio do meu coração e a gente sair daqui meditando. Rapaz, Deus falou comigo hoje. Deus hoje, a mensagem de hoje foi para mim. Muitas vezes, às vezes essa mensagem era boa se fulano estivesse na igreja. Aponta para os outros, não, a mensagem é para você e para mim. Cada um tem que catar a mensagem de Deus. Tem que pressionar o coração. Para a gente sair daqui. Rapaz, Deus falou comigo, eu estou vivendo assim. Senhor, me ajude, porque eu não posso continuar vivendo assim. Sendo irreverente, chegando de qualquer jeito na casa do Senhor. E bota os pés no banco. E vai, sobe, pula, grita. Irmãos, isso não pode acontecer. De maneira nenhuma. E Deus vai falar mais conosco aqui, viu? Reverência na casa de Deus durante o culto. Isso aqui, ó, que a gente leu antes de começar o culto.
Agora vem, aqui agora, a reverência da casa de Deus durante o culto, quando se começa. Olha aqui agora. Quando alguém prega a palavra, vocês devem lembrar, irmãos, que é Deus falando com vocês. Olha aqui, veja só. Por meio do seu servo. Ah, não vou para a igreja hoje não, porque é Robson Júnior que vai pregar hoje. Vou para a igreja não, porque é Rose. Poxa, e eu escolho, é eu, né? Peraí, eles vão pregar o quê? É a palavra dele ou de Deus? Irmãos, é Deus falando através do seu servo. E diz mais, escute com atenção. Será que a gente está escutando a palavra de Deus com atenção? Quando alguém está pregando aqui na frente, muitas vezes outra pessoa fica conversando coisas que não tem nada a ver, atrapalhando até outros. E está desrespeitando a Deus e ao servo que está na frente pregando a palavra. E Deus vai cobrar caro desses. Porque vamos ver um verso aqui que diz que os anjos, ele fica na igreja aqui, ó, anotando os cochichos, as conversas, as risadas, as irreverências, tudo está sendo anotado e é levado a Deus. E é levado a Deus. E se aqueles que pudessem ver e enxergar pelos olhos da fé, ficariam com vergonha e arrependidos por causa da irreverência. Vamos lá, aqui agora. Satanás e seus anjos já estão agindo, criando uma espécie de paralisia dos sentidos, para que vocês, aqui, não escutem as orientações, alertas e correções, ou se escutarem, não mude o coração nem a vida. Olha só o desejo do diabo, é isso aí, os anjos do mal. É que você venha para a igreja e você não escute, mesmo se escutar, a mensagem nem entra no coração, nem muda sua vida, e você continue do mesmo jeito que nós estamos. Porque para ele está bom demais, continue assim. Que assim você não vai de jeito nenhum para o céu. O diabo é astuto, irmãos. E ele cria situações dentro da igreja para poder a mensagem não atingir aquela vida que Deus ali quer falar. E muitas vezes é a minha, é a sua vida que Deus quer falar, de cada um de nós. Às vezes é uma criança, olha aqui, olha, veja só. Aqui, irmãos, é testemunho seleto volume 2, não é eu que coloquei não. Aqui é testemunho volume 2, aqui e fala aqui, olha, que às vezes é uma criança que distrai os ouvintes e a semente preciosa não cai em terra fértil para dar fruto. Está vendo aí? Nós vamos ter cuidado com isso aqui, viu? Outra vez são quem? A gente acha que é só as crianças, né, que correm na igreja, né? É só as crianças, aqui, olha. Outras vezes são os jovens que mostram tão pouco respeito pela casa de Deus, que ficam conversando durante a pregação. Só aqui, ó, conversando, tirando atenção. Irmãos, em nome de Jesus, essa mensagem aqui é para nos alertar. Né? Eu aprendi essa mensagem aqui, eu disse, não, eu tenho que levar para a igreja com frequência, porque é mensagem de salvação. É mensagem para nos abrir os olhos e a mente e dizer, Senhor, me ajude porque eu estou andando errado. E eu, quando eu escutei essa mensagem, disse, Senhor, eu preciso ser reverente, porque eu tenho sido irreverente. Você sabia que nenhuma pessoa aí fora pode chamar, irmão Edvanito, faça favor aqui fora. Não pode não. Ah, meu amigo, começou a adoração ao Senhor. Ei, irmão, peraí, quando terminar a gente conversa. Eu vou estar ouvindo a palavra sempre também. Tem que ser assim, irmãos. Porque é Deus que está presente aqui. Esse negócio, deixe só quem está organizando o culto. Deixe quem está organizando o culto resolver. Entendeu? Os diáconos ali é que tem que ficar ali em pé. As diaconisas, se uma criança chorar, ela tira a criancinha do colo do pai, porque a irmã White disse que é impossível uma criança de colo ela não chorar, porque muitas vezes sente fome, sente uma cólicazinha na barriga, né? Sente um desconforto. Aí o que é que acontece? As diaconisas vêm, pega aquela criancinha, sai um pouquinho com ela, acalma ela, dá comida se estiver com fome, faz alguma coisinha, e depois que se acalmar, volta e entrega a mamãezinha. Por que tem que sair? Porque a mãe tem que ouvir a mensagem, para não atrapalhar. Isso é normal, mas não é admitível, irmãos, tá esse negócio de vai e vem na igreja, e bebe água, e vai para banheiro, e fica conversando aí fora, atrapalhando. Eu já fiz isso, estou dizendo porque eu já fiz isso muitas vezes. E peço a Deus para nunca mais fazer isso. Eu era um reverente mesmo, de ficar aí fora, de vir para banheiro, ficar aqui atrás conversando. Estou dizendo eu. E Deus falou comigo através dessa mensagem. Tá bom, irmão? Veja só aqui, olha. Se eles pudessem ver os anjos, que eles estão observando e anotando o seu comportamento, ficaria com vergonha e arrependidos. Os jovens com xixando na igreja ficaria arrependido. E diz mais aqui, Deus, Ele quer ouvintes, o que é a igreja? Atento. Deus quer ouvinte atento.
Foi enquanto os homens dormiam que Satanás aproveitou para aprontar o quê? Está vendo aí? Durma. Vem para a igreja e fica dormindo, cochilando. Não escute não o que é pregado, o que Deus está falando, que você vai ver. O diabo vem, olha, e ele implanta ali, olha. E em vez da pessoa sair daqui abençoada, sai amaldiçoada. Em vez de sair curada, sai pior ainda, doente mais ainda. Porque esse é o desejo do diabo. Deus, enquanto Deus quer abençoar, o diabo quer amaldiçoar, irmão. Enquanto Deus quer salvar, o diabo quer o quê? Que eu e você vá para a perdição. E nós devemos ter cuidado com isso. Agora, que reverência na casa de Deus depois do culto. Quando termina o culto, né? Agora todo mundo pode se levantar onde quiser, sair correndo. E um dia eu preguei numa igreja, onde eu disse, orei em nome de Jesus, amém. Meu amigo, eu não dei tempo nem de chegar na porta, os irmãos já foram embora tudinho. Você acredita? Olha só em reverência. Peraí, Deus saiu daqui já, foi? Porque terminou o culto, então Deus já foi embora com os anjos. Não é assim não, irmãos. Tem que sair com reverência. O diácono está ali, a sonoplastia bota o som solene, vem a equipe de louvor, como a gente faz aqui, e sai organizadamente, em silêncio, ninguém correndo no corredor, ninguém aí fora, empatando a passagem, porque muitas vezes fica ali um multidão de pessoas na porta, não dá nem tempo nem do pregador cumprimentar as pessoas. Não pode não, irmãos, é sair. Você quer sair primeiro na igreja? Senta aqui no banco aí, da frente, porque é os primeiros a sair. E se tirar primeiro de trás, sente lá atrás. Mas não venha, irmão, sentar aí atrás, e quando termina o culto, você se levanta primeiro de que os outros. Isso é irreverência e Deus não aceita. Deus não aceita de jeito nenhum isso. Olha, depois que a bênção for dada, todos devem ficar em silêncio, como se tivessem medo de perder a paz de Cristo. Muitos perdem. Muitas vezes Deus abençoa e no final do culto a pessoa irreverente perde. Deus tira. Já era, perdeu a bênção. Muitas vezes a bênção do emprego que Deus já abriu porta e ele não dá. Uma cura, pode ser o que for. Perde a bênção, irmãos. E a bênção maior e melhor é a paz de Cristo. É essa a bênção maior, irmãos. Saia com calma e sem fazer o quê? Olha aqui, olha. Barulho. Respeitando a presença de Deus e lembrando que Ele vê tudo. Olha aqui mais. Deus e os anjos ficam tristes com o jeito desrespeitoso que alguns crentes se comportam em algumas igrejas, rindo alto e fazendo barulho com os pés. Veja só aqui, isso é sério. Diz mais. Reverência na casa de Deus, alerta aos pais. Aqui agora, veja só, irmãos. Irmãos, vocês não acham que deveriam pensar um pouco sobre esse assunto e ver como vocês se comportam na casa de Deus e nos esforços que vocês estão fazendo para por ensino e exemplo, para ensinar aos seus filhos o respeito, porque muitas vezes os filhos sabem o costume de quem? Dos pais. Muitas vezes os filhos é irreverente porque os pais são irreverentes. Irreverente, eu me lembro o Vitor, filho do Messias, quando era pequeno no Japãozinho, aí o Japãozinho era 12 diáconos, 12 diáconos jovens. E eles ficavam tudo em pé na igreja, os irmãos sentavam, ninguém falava, ninguém conversava, o culto era adoração mesmo. Eu me lembro de uma casinha de Japãozinho, não tinha nem igreja. E eu me lembro que meu irmão aí disse bem assim, era um diácono, Ailton, né? Disse bem assim, aí Vitor, filho do Messias pequeno, foi conversar, tamanho de Benjamin assim mais ou menos. Olha, você não pode fazer isso ao lado na casa de Deus não, fique em silêncio para você ouvir a mensagem. Aí Vitor, tudo bem, tio. Aí ficou calado. Depois, toca sentou no banco e começou a conversar. Aí ele, tio, você não disse que é para ficar em silêncio, porque você está conversando também? Bem assim também é com os pais. Muitas vezes os filhos é irreverente porque os pais não ensinam. E não dá um exemplo, irmãos. E temos que ser exemplo para os nossos filhos. Olha aqui, olha. Seus filhos e filhas se corrompem pelos seus próprios o quê? Aí, é o que estou dizendo? Eu estou falando o que está escrito na pena inspirada. Testemunho Certo, volume 2. Pelos seus próprios exemplos e sua disciplina relaxada. Tem muitos pais, mães que é relaxado. Deixa os filhos mesmo, olha. Criança, jovem, adolescente, de qualquer jeito. Não pode não, irmãos. A gente tem que ensinar os filhos de casa, olha. Você vai aprender de Deus, vai se comportar na casa de Deus. Ensinar, para que quando ele chegar aqui, sente no banco com o papai e com a mamãe e fique prestando atenção na mensagem. Porque, irmãos, no passado você pensa o quê? O que é que a Bíblia diz? Ensinar os seus filhos o quê? No caminho, ao deitar, ao se levantar. É eu que digo isso?
Está escrito na palavra. Ensinar os seus filhos como se comportar na casa de Deus, os seus adolescentes, os jovens. É Deus que diz isso, não é eu. E nós temos que ensinar, porque você pensa, aí diz assim, não, mas é criança, é mesmo? Dê um celular ao seu filho, para você ver o que ele faz. Pega o celular, aqui, ó, tá, Mercedes, de presente. Dê para você ver, sabe mexer mais do que você e eu. Vem com esse negócio de dizer que as crianças não sabem nada, não, que sabe sim, viu? Sabe como sabe mexer. Viu? E porque não sabe se comportar e ouvir a palavra? Porque brevemente não é você que vai estar aqui não, não na igreja não. Não, os líderes não é você que vai estar não. Se Jesus não voltar, nós vamos passar. E quem é que vai assumir a igreja? Quem é que vai assumir, irmãos? Quem é? É os nossos filhos. É o seu filho, pai e mãe, que vai assumir a igreja aqui. Mas para assumir tem que ser instruído, ensinado. Aí você fala, não, mas criança assumindo com 8 anos, Josias, se eu não me engano, foi Josias. Ele assumiu o povo de Israel todinho, foi rei. E foi um rei, uma criança que temente a Deus, que fez do culto a adoração conforme a vontade e o querer de Deus, com 8 anos de idade. E você sabe com quantos anos uma criança de Israel toma conta de uma casa? 12 anos de idade. Uma criança já é responsável por tomar conta, para trabalhar, botar mantimento em casa e cuidar da família. 12 anos. Entendeu, irmãos? Nós devemos parar e pensar isso aí, que é uma coisa impressionante. E aqui também, irmãos, vou falar sobre isso aqui, mas vestuário e comportamento. Reverência nessa parte também. O conselho que eu dou para os irmãos é, se você pegar alguma parte na igreja para vir fazer aqui na frente, não venha de qualquer jeito não, que Deus não aceita. Você veja, gostei hoje do, de Edvanildo aqui, certinho, né? A irmãzinha também estava aqui também. Tem que ser alinhado, tem que ser, irmão, dar exemplo. Tem que vir bem, porque é Deus aqui, esse lugar aqui é santo. E esse aqui é santo dos santos. Não é de qualquer jeito que eu tenho que vir para aqui, não. Eu tenho que saber me comportar, irmãos. E hoje a gente vê na igreja pessoas indo até para frente com um buraco aqui, a calça aí. Rasgada, um bocado de buraco de calça rasgada, blusa de qualquer jeito, roupa de qualquer jeito aqui. Peraí. E aí, você acha que Deus aceita? Dos pregadores, isso. E se a gente for olhar, isso não tem nada a ver, não tem? Como era o sacerdote e as roupas que Deus mandava eles ministrar no templo? Tem ou não tem? Veja lá como é que o sacerdote, meu Miguel, as vestes. Deus disse, eu quero as vestes assim, assim e assim, que vocês vão estar na frente. Leia na Bíblia, para você ver como eram as vestes de quem ministrava na frente. Sacerdote, sumo sacerdote, levitas. Eles eram responsáveis pela casa de Deus e eles tinham que se comportar e se vestir conforme Deus mandava. Não é de qualquer jeito não, irmãos. Não é de qualquer jeito não. E as pessoas observam. Nós temos que ser exemplo para o mundo, não seguir o exemplo do mundo. De vir de qualquer jeito aqui e fazer de qualquer jeito. E a Pedra Inspirada diz assim, ela diz assim, que o responsável não é a pessoa que vem rasgado para frente, não. Deus não vai cobrar dele, não. Vai cobrar de quem está organizando a adoração. É esse que vai prestar conta caro. E vocês estão vendo aqui eu falando sobre crianças, adolescentes, jovens, adultos, de reverência, Mas você acha que não tem mensagem para pastor também, não? Vamos ler um texto aqui que o pastor é responsável também, viu? Esse negócio de mensagem só para membro, para os membros da igreja, pastor também tem que ouvir mensagem, irmãos. Tem que ouvir mensagem para alertar a igreja. Para alertar a igreja. Não é o que eu vou dizer, não. É aqui que vai dizer, viu? Vamos lá. Isso aqui eu já falei de se vestir. Eu vou até pular. Olha, mas isso aqui por causa do seu desrespeito na postura, na roupa, aqui, ó, veja só, e no comportamento e da sua falta de verdadeiro espírito de adoração, Deus muitas vezes tem o quê? Afastado o seu rosto dos que se reúnem para o culto. Olha, irmãos, isso aqui é para a gente chorar. Isso aqui é para a gente derramar lágrimas dos olhos. Deus, eles virar o rosto é Deus sair, se retirar, por cada maneira que uma pessoa se comporta aqui na frente. Não é de qualquer jeito não, irmãos. Eu pergunto, vai lá qualquer um de vocês, e eu também, um dia eu fui sem saber, de bermuda por fórum, para organizar o registro dos meninos que veio o nome errado. Quando eu fui andar, o cara, sim, você vai para onde? Não, vou entrar aqui para entrar. Não, na sua casa você entra aqui. O policial disse, aqui você não entra de bermuda não, meu filho, vai vestir uma calça. Olha, veja só, no fórum, irmão, eu sei que as pessoas que se batizam, que estão chegando agora, as pessoas têm que ser ensinadas, instruídas, ela não vai vir com a roupa como a gente vem, não.
Eles vão vir, então, e vão mudando aos poucos com a palavra, com o ensinamento da igreja. Não devemos pegar no pé deles, não. Mas quem tem já um tempinho na igreja e vem fazer uma parte na igreja, de qualquer jeito, irmão, não venha não. Não venha não. Vem arrumadinho, organizado. Porque isso, Deus, ele pede isso. Olha aqui, olha. Quando uma igreja é formada e não aprende sobre esse assunto, vem agora o pastor aí agora, é aqui agora. Testemunho Sagrado também diz, olha, quando uma igreja é formada e não aprende sobre esse assunto, que assunto? De reverência, de ser reverente, não aprende, ninguém ensina, olha o responsável quem é, olha. O pastor não fez o seu trabalho direito e vai ter que responder a Deus pelas ideias erradas que deixou ficar. Ah, esse negócio é só para criança, né? A mensagem, não, o pastor tem que instruir a igreja. Muitas vezes ele vem, entra, vê a reverência, o barulho, o corre-corre, e não chama a liderança, e ele está até na mensagem também, não vê que, irmãos, olha, peraí, aqui é a casa de Deus, porque eu creio que se fosse o pastor que estivesse pregando essa mensagem aqui, a igreja recebia ainda mais com alegria, porque é o pastor, o ministro. Eu sou apenas um Zé Ninguém, né? Sou um miserável pecador, né? Mas vai pedir conta, Deus vai pedir conta, vai pagar caro, se não fizer isso, irmãos. Eu não estou dizendo não. Se os crentes não sabem o que é o verdadeiro culto e o verdadeiro respeito a Deus, aqui, ó, eles vão misturar o sagrado com o comum, ou seja, o santo com o profano. Irmãos, aqui não é um lugar comum, não. Aqui não é minha casa, não. Que eu posso chegar de qualquer jeito, sentar de qualquer jeito, me levantar a hora que eu quero, sair a hora que eu quero. Não, aqui não é lugar, não. Se eu vim para a igreja para fazer isso, é melhor eu ficar em casa. Porque senão eu nem vou receber a bênção e vou atrapalhar até os irmãos que vêm receber a bênção. E eu vou dizer outra coisa, viu? Se você vem para a igreja, e você vem a hora que você quer, fique em casa que é melhor. Porque Deus não aceita adoração de jeito nenhum. Não aceita. Tem pessoas que vêm até na hora do culto. Quando vai começar o culto é que vem chegando na igreja, achando que Deus vai receber. Irmão, isso é irreverência. Deus não aceita não. Você vá, chegue no seu emprego a hora que você quiser. Talvez se o seu chefe vai aceitar. Chegue. Você chega a hora que você quiser no seu emprego. O seu chefe fala, não, pode chegar a hora que você quiser assim. E por que Deus tem que aceitar? Por que Deus tem que aceitar? Deus não aceita de jeito nenhum, irmãos. Deus não aceita. Quando Jesus subiu no Getsemane, chamou os discípulos para orar por 3 vezes, e eles não vieram. Não foi o que Jesus disse? Você não pode nenhuma hora orar comigo. Ou seja, para nós hoje, vocês não podem ficar nem comportados no culto, nem que seja uma hora, para ouvir eu falar para vocês o que eu tenho para falar. Porque tem pessoas que não ficam de jeito nenhum. Não fica. Essas pessoas que dizem seguir a verdade vão ofender a Deus e envergonhar a religião. Pronto, está aqui. Muitas vezes você convida com o maior sacrifício, oração, convida um vizinho, uma pessoa para vir ouvir a palavra de Deus aqui na igreja, e essa pessoa vem ali com suas tristezas, querendo ouvir a palavra de Deus, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, e muitas vezes a pessoa senta no banco da igreja, e por causa da minha irreverência, de eu se levantar, zoadar, conjinjar, e ir ali, ficar ali no ouvido, a pessoa querendo ouvir, a pessoa nem abençoada vai ser. E ela vai dizer assim, essa igreja aqui eu não venho mais não. Porque é um grito, é um barulho, é uma irreverência. Irmãos, devemos ter cuidado com isso aí. Devemos ter cuidado que Deus vai cobrar caro. Com suas ideias sem cultura, eles nunca vão entender um céu puro. Olha aqui agora. Aí. Eu vou terminar com mais 2 versos, eu vou terminar isso aqui, irmãos. Irmãos, você imaginou como é o céu? Como é que Deus é adorado no céu? A gente tem que estudar, irmão, isso aí e ver, porque a gente tem que imaginar que o céu, aqui é uma escola, aqui é o começo, que nós temos que aprender daqui, porque se não aprendermos aqui, lá não vamos chegar não. Aqui é um pedacinho, muita gente diz que aqui é um pedacinho do céu, e é mesmo. A gente tem que aprender aqui, primeiro em nossa casa, na igreja, em qualquer lugar, ser pessoas reverentes e comportadas. Aqui, ó, com suas ideias, sem cultura, eles nunca vão entender um céu puro e santo, e não vão estar preparados, ó, aqui, ó, veja só que isso aqui é triste, para se juntar aos adoradores de Deus nas cortes celestiais. Lá está cheio de adoradores, pessoas santas, pessoas reverentes, pessoas comportadas na presença de Deus lá. Está cheio, o céu está cheio, irmãos. E nós vamos se unir e se juntar a eles, mas para isso temos que ser pessoas comportadas, reverentes
Porque senão não vai entrar lá de jeito nenhum. É o último texto que vai dizer aqui agora. Aí. Onde tudo é o quê? Pureza e perfeição. E onde cada criatura tem um profundo respeito por Deus e sua santidade. Que lugar é esse aqui que está falando? É o céu, irmãos. Onde é que é um lugar puro e perfeito? Onde é? É no céu. E para onde é que Deus quer levar você e eu? O céu é um lugar puro e perfeito. E para isso nós temos que aprender aqui a ser reverente. Então você, jovem, criança, adolescente, adulto, todos nós aqui, a mensagem é para todos nós, é primeiro para mim. Essa mensagem eu preguei no pequeno grupo. Foi ou não foi? Quem é do meu pequeno grupo aqui? Preguei lá no pequeno grupo essa mensagem, irmãos. Preguei na igreja de Aponzinho. E Deus está me incomodando para onde eu for pregar essa mensagem. Eu não quero nem saber. Pode ter pastor, pode ter quem for. Eu preguei, foi uma quarta-feira no Aponzinho, tinha um pastor lá sentado. E eu li e preguei essa mensagem. Que a mensagem é de Deus, não é do pastor, não é minha. A gente tem que pregar, porque isso aqui é para nos instruir. Porque você vem para ser abençoado, eu venho para ser abençoado. A gente vem para ouvir Deus falar. A gente vem para a igreja, é para aprender de Deus e ser transformado e mudar o jeito nosso, que muitas das vezes a gente estamos andando de maneira errada. E Deus quer nos corrigir, nos instruir e nos educar. Educar para ir para um lugar que tem educação e pessoas santas, puras, perfeitas. É isso que Deus quer de cada um de nós. E eu tenho certeza, irmãos, que aqui na igreja, sábado, graças a Deus, não teve zoada na igreja aqui não. Graças a Deus. Teve alguns cochichozinhos, mas... E tem que melhorar mais ainda. Graças a Deus. Mas tem igreja que você chega, irmãos, é melhor você pegar sua Bíblia e sair, porque senão você peca. Você fica chateado, porque você nem aprende e nem escuta. Aí a pessoa diz assim, não. Muitas vezes é desonrado Deus. Muitas vezes Deus é desonrado com pessoas que nem dão ouvido e nem deixam as pessoas ouvir. É como Jesus disse para os sacerdotes, né? E aqueles homens daquela época. Vocês nem entram no céu e nem querem deixar ninguém entrar. Mas louvado seja Deus, porque se Deus deixou essa mensagem escrita, Bíblia, Espírito de Profecia, manual, é para nós aprendermos, irmãos. Aprendermos e andar no caminho que Deus quer que a gente ande. Eu creio, tenho certeza aqui que essa mensagem aqui, em nome de Jesus, eu não faço mensagem para ninguém. Eu faço mensagem, primeiro eu procuro mensagem para mim. E eu me lembro que o pastor um dia disse aqui, logo quando ele chegou, ele disse, olha, aqui é um lugar para pregar sobre Jesus, a palavra de Deus, e graças a Deus. Então, amém, por isso eu estou no caminho, estou pregando a palavra de Deus, Espírito de Profecia, manual da igreja. Quem tem o manual da igreja aqui? Alguém tem o manual da igreja? Leia sobre reverência. Veja que vai ter essas passagens todo dia lá. Manual da igreja. Porque, irmão, isso é bom, porque a gente vem, senta e ouve a palavra de Deus e sai abençoado. É isso que Deus quer. Deus não quer que a gente saia daqui triste, desanimado. Muitas vezes a gente vem aí apanhado do mundo, e quando entra na igreja, Deus ele fala, e se a gente ouvir, a gente sai confortado e abençoado. E é esse o desejo de Deus. Mas nesse começo de noite, né? Já estamos na noite aí, que Deus possa continuar te abençoando. E que no próximo culto, em nome de Jesus, igreja, o apelo que eu faço é esse. Quando você botar o pé ali, se ajoelhe, cumprimento quem está na porta, se ajoelhe. Faça a sua oração e diga, Senhor, o que você quer falar para mim hoje? Diga isso e Deus vai falar. E depois você sente no banco, abra a sua Bíblia. E enquanto não começa a regência, você fique lendo uma passagem da Bíblia em reverência, em silêncio. Em silêncio, já tem hino. Silêncio, silêncio. Na casa de Deus tem hino. Você fica em silêncio até esperar a regência começar. Quando a regência começar, você fecha a sua Bíblia e agora você vai o quê? Adorar a Deus através do louvor. E depois do louvor, você continua em reverência, vai vir uma pessoa aqui na frente, eu não sei, dar um aviso, um louvor especial. Deus tem uma mensagem também através do louvor especial. Você vai ouvir o que Deus vai falar para você. E depois, ainda mais importante ainda, a palavra vai ser dirigida. E quando a palavra é dirigida, ninguém mais... Irmãos, a igreja é que tem que ficar quieta mesmo, porque Deus é que vai falar. Aqui a Bíblia é aberta, olha, é Deus falando. Não é eu não é você não. É Deus. E quando Deus fala, Ele quer ouvintes atentos. Em nome de Jesus, espero que você tenha compreendido essa mensagem. Não fique chateado, porque só fica chateado quem não quer receber a palavra de Deus. O verso Tiago 1, 27, que nós lemos aqui no começo, 1, 21, falou que vai se salvar aqueles que deram vida à palavra de Deus, atender e praticar. Esses vão se salvar. Quem rejeita a palavra, pode ter certeza que vai ficar para trás. E aqui a palavra de Deus. Oremos.
Bondoso Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por esses ensinamentos que vêm do céu para o nosso ensino, para a nossa correção, porque o Senhor procura verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. E que possamos, ó Deus, meditar nessa mensagem, nessa palavra que foi dirigida no começo dessa tarde e agora à noite, e que possamos, ó Deus, refletir em casa, cavar mais fundo, buscar mais passagem, para que possamos saber nos comportar diante da Tua presença. Porque o Senhor é um Deus santo, é um Deus puro, é um Deus que merece honra, glória e louvor. E nós devemos entender, ó Deus, que o céu é um lugar de pureza, de santidade. E o lugar onde o Senhor vai nos levar é um lugar puro e perfeito. E o Senhor quer pessoas comportadas, quer pessoas reverentes, quer pessoas que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Ajuda-nos, ó Deus, para que nos próximos cultos, ou seja aqui, onde tem 2 ou 3, como o Senhor falou, reunido, que nós possamos sentir a Tua presença e estar em atitude de reverência, porque o Senhor está presente e o Senhor quer nos abençoar. O Senhor quer nos restaurar, Senhor. O Senhor quer que nós saímos daqui com a paz do Senhor em nossos corações. E que a Tua igreja possa receber essa paz. Possam todos sair daqui, ó Deus, nessa noite, com coração, ó Deus, contrito, com coração, ó Deus, alegre, felizes, porque o Senhor falou para cada um nessa noite. E obrigado, porque quando o Senhor fala, ó Deus, nós temos que dar ouvido, e dar ouvido é começar a praticar e sermos reverentes e comportados na Tua presença. Onde quer que nós for, nós devemos se comportar, ó Deus, na Tua presença. E mostrar que nós somos diferentes. E mostrar às pessoas que existe um Deus que merece respeito, merece honra, glória e louvor. Nos despede na Tua santa paz e nos dê, ó Deus, uma noite tranquila e que possamos, ó Deus, continuar na Tua presença ao sair daqui, lembrando que o Senhor ainda permanece conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.